Antes de eu começar a dar a minha opinião, algumas contradições vieram à tona, são muitas coisas que surgiram, então eu selecionei algumas para especificar para vocês. Mas lá no primeiro episódio vocês devem lembrar da abertura, quando eu menciono que a advogada da Amber fez a declaração. E aí a advogada, ela pegou um kit assim de maquiagem e mostrou, assim, falou que foi isso que a Amber carregou em sua bolsa durante todo o seu relacionamento com o Johnny, né? E ela mostrou essa paleta de maquiagem para dizer que foi essa paleta que fez com que a Amber conseguisse esconder todos os hematomas das surras que ela levava do Johnny. Porém, a marca que produz essa paleta de maquiagem divulgou um vídeo no TikTok no qual afirma que seu kit de correção não estava em circulação durante o relacionamento da Amber e do Johnny, que começou em 2012 e terminou em 2016. No caso, esse kit só foi lançado em 2017. As pessoas também acharam um vídeo antigo da Amber que mostra ela sorrindo enquanto segura o seu cachorro pequeno em uma janela aberta dentro de um carro. Durante o depoimento da Amber, ela disse que nunca tocou guitarra. E uma das evidências apresentadas no tribunal foram os lençóis encharcados de sangue, vidros quebrados e até mesmo sangue na guitarra, que no caso era o instrumento favorito do Johnny Depp. E as pessoas também começaram a compartilhar no TikTok um vídeo da Amber dedilhando uma guitarra e cantando um trecho de um filme dela que estreou no ano de 2016. E ela disse no tribunal que nunca tocou uma guitarra. Pra ser sincero com vocês, eu acho que a situação dela está um pouco complicada, para dizer o mínimo. Primeiro porque são muitas testemunhas que falaram em favor do Johnny. Nem a polícia conseguiu corroborar qualquer alegação realizada por ela. E isso é uma coisa muito importante. Aliás, o depoimento dos policiais que foram chamados pela equipe de defesa foi um desastre, foi assim, um horror, porque eles testemunhavam tudo que a equipe da Amber não queria ouvir. Depois a gente encontra relatos similares nas pessoas que testemunharam em favor do Johnny sobre o comportamento da Amber. Há muitas coisas semelhantes, o que é interessante, porque essas pessoas só poderiam dizer isso a menos que tivessem recebido um roteiro, ou então elas sentaram todas juntas para combinar a mesma história. E o que eu acho que complica mais é que, no caso, a própria ex-assistente da Amber não falou positivamente dela. E a única pessoa que testemunhou em favor da Amber foi a psicóloga. Só que a psicóloga, aliás, que trouxe um testemunho que me deixou horrorizado, porque a psicóloga testemunhou tudo que a Amber contou a ela. Ela nunca presenciou nada. Ela disse que não presenciou nada. Então, tudo que ela disse no tribunal foi o que a Amber disse a ela. E depois nós temos a outra psicóloga que tratou a Amber, que tratou o Johnny, que tratou os dois de forma conjunta. E ela também falou contra a Amber. Então, se eu tivesse que escolher uma psicóloga dentre essas duas, eu ficaria com a psicóloga que tratou os dois. Porque seria loucura levar um caso em cima de uma pessoa que está trazendo um depoimento baseado apenas no que outra pessoa relatou. Aliás, eu fiquei muito chocado com essa psicóloga e me perguntei se ela realmente não foi comprada pela defesa, porque ela disse, tem uma parte do depoimento assim que ela mentiu descaradamente. Senhora psicóloga, me desculpa, mas você mentiu. Ela disse que a Amber, isso assim eu posso afirmar sem medo, ela mentiu. Ela disse assim, porque a Amber veio de uma carreira proeminente, não sei o quê, e aí por causa do relacionamento dela com o Johnny, durante o relacionamento deles, a carreira dela começou a cair. Só que aí eu fui analisar bem os papéis da Amber e não faz o menor sentido. A carreira dela, dá pra se dizer que foi a mesma coisa durante toda a vida artística dela. Por quê? Os filmes que ela atuou não teve nenhum de grande destaque realmente. Ela estrelou filmes em que não era a protagonista absoluta, ou ela estrelou filmes que era uma das protagonistas, mas o filme foi péssimo em bilheteria, ou não teve bilheteria nenhuma. E basicamente o único filme, e o filme mais proeminente da carreira dela é o filme Aquaman, que no caso ela também não é a principal protagonista. O protagonista do filme é o personagem título, Aquaman. Então, ou essa psicóloga decidiu improvisar, ou ela não abriu nem a ficha da Amber para dar uma olhadinha nos papéis que ela já tinha pego em carreira. Então isso assim já coloca em descrédito grande parte do testemunho dessa doutora. Sem contar que eu ficaria horrorizado de ser chamado no tribunal para testemunhar algo que, novamente,
é baseada em tudo que a pessoa me contou. É um testemunho estranho, para se dizer o mínimo. E eu acho que por mais que ela possa, de repente, até acreditar mesmo que a Amber vivenciou tudo aquilo, porque eu não sei quanto tempo foi essa sessão delas, quanto tempo essa moça tratou a Amber, mas, de qualquer forma, o depoimento dela não pareceu ser um depoimento imparcial. A outra psicóloga, ela pareceu ser mais imparcial, porque ela disse, olha, tinha abuso dos dois lados e tal, mas a Amber era mais violenta, e ela destacou pontos da Amber, destacou pontos do Johnny. E a questão aqui nem é dizer, não, o Johnny é um santo, coitado, nunca fez nada. Só que a questão aqui é que parte do testemunho da Amber está em descrédito, porque há uma ausência de apoio. Dá pra se dizer que o testemunho dessa psicóloga é um desastre, porque quem for fazer uma análise ali vai perceber que tem muitas coisas que são um pouco estranhas, sem contar que também é confuso novamente, é essa parte assim que mais me chocou, a forma como ela começou a relatar uma série de incidentes baseado apenas na palavra da Amber. Então isso é um pouco estranho, é um pouco confuso. O próprio depoimento da Amber tem algumas coisas, como por exemplo, ela diz que recebeu 3 tapas e que só apenas no terceiro tapa ela percebeu que aquilo ali era sério. É um pouquinho difícil de imaginar que uma pessoa leva um tapa na cara, aí começa a rir, aí leva outro tapa na cara, continua rindo e apenas no terceiro tapa, nossa, é sério. Outra coisa que complica mais e que deixa a Amber em descrédito são os áudios que foram expostos. Se você ouvir aqueles áudios, você vai perceber que a situação da Amber não é nada boa, porque ela admite realmente ter incitado, ter agredido. E eu acho que uma coisa muito chocante é que os depoimentos de ambos são completamente opostos. Na versão do Johnny, a Amber ficou furiosa quando foi proposto o acordo pré-nupcial. Na versão da Amber, ela ofereceu o acordo pré-nupcial e ele não quis. Então, assim, são coisas completamente bem desvirtuadas, num ponto, assim, que é complicado, porque os dois dizem situações, eles relatam situações por uma perspectiva completamente oposta. O Johnny diz que no final os filhos dele nem queriam saber mais dela. A Amber diz que foi agredida em um avião repleto de pessoas e aí nenhuma dessas pessoas consegue confirmar o relato dela. Ela diz que no tratamento de desintoxicação lá nas Bahamas, a presença dela era necessária, a equipe diz que era necessária, só que as enfermeiras dizem o contrário. As testemunhas não disseram nada que contribui realmente com os relatos violentos que ela deu durante seus 2 dias de testemunho no tribunal. Outro ponto interessante é que a presença dos dois nas audiências também é completamente diferente. O Johnny está mais tranquilo, está confiante, a Amber está com uma cara de derrotada na maior parte dos dias. Especificamente, isso não quer dizer nada, porque ambos são atores. Então ela tem um determinado ponto que eu confesso, parecia que ela estava forçando uma carinha, um bico. Tem também uma outra questão, ela diz que doou 7 milhões, ela disse isso publicamente em anos anteriores. Aí agora no tribunal é revelado que não deu nem perto 7 milhões. Então, de novo, mais uma contradição. E eu também achei uma contradição no próprio argumento da equipe dela. Tem uma parte que a advogada, tem um momento que a advogada dela diz que tudo que o Johnny estava fazendo era porque a carreira da Amber estava decolando enquanto a dele estava afundando. Mas aí tem outra parte que a advogada também diz que o Johnny conseguiu estragar a carreira dela e começou a fazer comparações com outros atores e tal. E aí a psicóloga também vem e diz que a carreira dela começou a afundar por causa do relacionamento com o Johnny. Então a própria equipe, as pessoas em favor dela dizem 2 coisas diferentes. Isso não ajuda, porque há muitas coisas que não favorecem as declarações, os depoimentos, os testemunhos em favor da Amber. A abertura do julgamento, quando os advogados dela também foram fazer as declarações iniciais, não transmite confiança porque há muita mentira no que eles dizem. Ela nunca queria expor o Johnny, ela não queria dizer nada a respeito dele, então por que ela escreveu o artigo? Isso é outra mentira, isso que eu posso dizer que é mentira. É mentira, se ela não quisesse expor, ela não tinha escrito o artigo mencionando ter sofrido violência doméstica. Ela já foi casada antes do Johnny Depp? Não, não foi casada. Então ela achou que as pessoas iriam associar que a violência que ela sofreu foi causada por quem? Pelos fantasmas? Então assim, não faz sentido. Há mentiras, eu acho que nesse ponto assim, faltou mais honestidade nessa abertura. Então realmente, como jurado, se eu fosse jurado,
ela teria um grande problema neste momento, porque analisando as declarações dos advogados dela no começo, no primeiro dia, há muita coisa ali que não se encaixa. Ela não queria prejudicar a imagem dele, ela não queria o artigo dela, mentira. Então há esses pontos aqui que são fortes, que estão contra ela, e eu preciso dizer que estão contra ela. Tem coisas desse depoimento do Johnny que me incomodou? Tem. Porém, há contradições gritantes no que foi colocado pela equipe dela, e esse é um grande problema. Então eu posso dizer que se dependesse da minha opinião, se o julgamento tivesse dependesse de mim, com certeza a Amber estaria em maus lençóis nesse momento, porque se dependesse apenas dos fatos, alguém chegasse e dissesse, quem você acha que está com mais fatos a seu favor? Mas os fatos estão mais a favor do Johnny do que dela. Por quê? Porque dela, da equipe dela, há muitas contradições. Quando há contradições, então a tendência é recuar. É claro que neste ponto é difícil dizer como vai se desenrolar esse processo. Eu não acho que o júri vai determinar que ela tem que pagar 50 milhões para o Johnny Depp. Eu não acho que chegue nesse ponto. Se chegar, vou dizer para vocês, eu ficaria chocado. Até porque eu acho que ela não tem nem de longe esse dinheiro. Porém, neste momento, eu acredito que ele tem grandes chances de ganhar. Mas, novamente, o júri é imprevisível, a gente não sabe o que está passando na cabeça dos jurados. A experiência ali do tribunal, de ouvir os depoimentos, com todas as respirações, com todas as pausas e dramatizações, pode causar um impacto diferente no júri. Sem contar a pressão que tem em cima deles para tomar uma decisão moralmente justa. Ainda tem muita água para rolar nesse julgamento. Eu sei que a Amber tem testemunhas ainda que a equipe dela irá chamar para depor. Não sabemos o que essas pessoas irão dizer. Pode ser que o que eles digam mude alguma coisa? Pode ser, qualquer coisa pode acontecer e reviravoltas assim acontecem o tempo inteiro. Porém, há muitas coisas a se considerar. Os testemunhos do Johnny foram bem credibilizados, tanto pela opinião pública. Eu também acredito que a carreira da Amber foi completamente afetada por toda essa história, porque ela já não tinha uma carreira proeminente antes. Porque por mais que Hollywood queira estar do lado dela, eu acho que o grande problema de Hollywood não é nem se ela estiver mentindo ou não. O problema é se ela for pega nessa mentira, que esse é o problema de Hollywood. Pode mentir, faça o que você quiser, mas não seja pego, porque daí senão vai ficar feio pra nós. Porque como Jim Carrey disse numa entrevista, nós achávamos, nós éramos os caras legais. Então Hollywood tem essa perspectiva, os atores acham que eles são os caras legais, as boas pessoas, os mocinhos. Porém, acontece que a situação aqui, ela realmente vai influenciar na carreira dela. Muitas pessoas, se o público tiver como público a opinião pública, o povo, não a imprensa em si, mas o público, que é a massa, que é a maioria, não está do lado da Amber. Então, logicamente, alguém colocá-la num filme que há todo esse contragosto contra ela seria muito arriscado. Sem contar que eu não encontrei registro dela estar envolvida com nenhum projeto fora Aquaman. Então, desde que essa bola de neve começou, ela fez esse primeiro Aquaman e agora está nesse segundo Aquaman. Que até o momento, pelo que está saindo da mídia, a empresa do filme, eu acho que é a DC, parece que já fizeram os cortes e colocaram o papel dela para 10 minutos. A coisa não tá boa para ela. Se a empresa realmente fizer isso, tesourar o papel dela num filme que deve ser 2 horas e pouca, para 10 minutos, isso vai causar uma marca muito grande. Tem a questão financeira também. Se essa moça eventualmente não conseguir mais papéis, ela vai ter que desistir dessa carreira. Então o impacto desse julgamento pode ser muito maior do que o impacto que ela achou que aquele artigo iria causar em favor dela. A essa altura, é difícil dizer quais circunstâncias ainda irão se desenrolar. Mas dependendo do que for acontecer, eu espero que a verdade prevaleça e eu também espero que a justiça aconteça. Pessoal, estou passando aqui do futuro para dar um aviso a vocês. Eu tinha prometido 4 episódios para cobrir a primeira parte do julgamento. E se, dependendo do desempenho, se vocês gostassem dos episódios, eu iria dar continuidade em toda a cobertura. Baseando nos 3 episódios que foram exibidos, eu gostaria de avisar, considerando que essa 4ª parcela havia sido gravado já há algum tempo, que eu vou estar retornando para mais partes, para dar continuidade na penúltima e última semana do julgamento. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito e Estranho, exatamente, está lá no meu site, você pode ganhar o livro autografado, com marcadores, com pôster exclusivo se você quiser. Esse livro conta uma história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar várias coisas de diversas maneiras. Você pode me seguir no Instagram, eu tenho um grupo no Telegram, tenho um canal de cortes, se você puder contribuir com o canal, você é muito bem-vindo. A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Fui, pessoal!